Bom dia a todos, bem-vindos à nossa reunião. Então, hoje é a nossa reunião número 10, último encontro dessa jornada número 3 de 2025. Na semana 24/11 até o dia 28/11 acontece, então, a reunião 10 da jornada 3. Hoje a pauta será compartilhamento e feedbacks. Lembrando, estar presente é importante, mas a participação é essencial. Ainda hoje, nessa reunião 10, os cursistas que irão falar muito mais que o professor, né? Para que sua participação no grupo de estudo seja ainda mais efetiva e ativa, lembre-se de manter a sua câmera sempre aberta. Sua presença será confirmada somente dessa forma, conforme o previsto no manual do cursista. Sugerimos ainda que o acesso às reuniões seja feito preferencialmente pelo computador. Mais do que nunca hoje, né? As implementações pelo computador, notebook, a eficiência é muito maior. A agenda hoje é um pouco diferente. Objetivos, cronograma e finalizando mais uma jornada são 10 minutos. Checkout e avaliação da jornada, 5 minutos. Aqui no checkout vai ter um formulário para os cursistas preencherem avaliando essa jornada. Os compartilhamentos em torno de 60 minutos. E para concluir aí no final, 5 minutos. Antes de eu ir para os objetivos, eu quero organizar aquela planilha. Aqui na planilha aparece para mim a professora Esther, o professor Paulo, o professor Eliseu, a professora Sandra e a professora Renata, que está repondo uma aula da turma F. Mais alguém irá fazer a implementação hoje? Eu vou, professor, fazer o relato. Só que eu não coloquei na planilha ainda. Tá, eu vou colocar o link da planilha aqui no chat. Eu também, professor. Tá. Então, eu vou colocar o link da planilha no chat e as professoras preenchem ela, coloca lá o nome, e as outras professoras e professor colocam o link, né, do relato. Da professora Renata, eu já coloquei o link do relato. O professor, nós também colocamos lá na planilha, na reunião de hoje. Será que eu coloquei no lugar errado? Reunião. Eu vou colocar o link da planilha, a professora confere, por favor. Mas o meu já tá, eu já coloquei o link.
Tá escrito na reunião 8, se não sei se era lá. Ah, na reunião 8. Era para colocar na reunião 9? Não, como que é? Reunião 10 é hoje. Ah, eu tinha que pôr na reunião 10? Isso. Exatamente. Coloca na reunião 10, professora, daí ali só. Eu tiro da reunião 8 e coloco na 10. Tá. Tira da 8 e coloca na 10. Isso, que hoje é a reunião 10. Que daí eu consigo controlar o tempo aqui certinho quando tiver essa planilha bem preenchida, né, com os professores que vão fazer a implementação hoje. Então, coloquei no chat o link. Sim, Professor, sim, pode falar. bom dia. Bom dia. Eu vi que o senhor colocou aqui agora, porque eu acabei de entrar, aí não tinha visto o link, mas agora eu vi que o senhor que deu tempo. Coloquei agora o link. Ok, obrigada. Tá bom. Então, vocês vão organizando a planilha ali com o link e o nome de quem fará a implementação hoje. E eu vou dando continuidade aqui na nossa reunião. Objetivos. Chegamos ao último desafio da nossa jornada número 3 de 2025. Último encontro hoje. E para o encontro de hoje temos os seguintes objetivos. Primeiro, vamos refletir sobre os aprendizados construídos ao longo da jornada. Em seguida, valorizar o feedback como ferramenta para aprimorar a prática pedagógica e, por fim, inspirar novas construções a partir das experiências dos colegas, transformando a aprendizagem dos nossos estudantes. No cronograma, chegamos à chave aqui, número 10, né? Reunião 10, 24 a 28 do 11, compartilhamento e feedbacks, encerrando essa jornada. Finalizando mais uma jornada. Ao pensar na nossa jornada de 10 encontros, construímos uma ponte com o universo do Minecraft. No início, talvez, alguns de nós tenhamos nos sentido desafiados diante dos recursos, conceitos, estratégias e metodologias a explorar. Mas, ao longo desses meses, cada um se tornou construtor, coletando e empilhando blocos de ideias, estratégias e reflexões. A cada reunião, um novo bloco foi adicionado, formando uma estrutura de conhecimento que hoje se ergue sólida e cheia de possibilidades para transformar nossas salas de aulas. Então, com certeza, cada um dos cursistas que participaram dessa jornada ou já fizeram ou irão fazer, né, alguma aula diferenciada, transformar, né, a sua aula, talvez que nunca tenha feito ainda, né. Agora, vamos refletir sobre o que você vivenciou nesta jornada e que contribuiu para a construção do seu conhecimento e de seus estudantes. Então, eu vou colocar no chat um link. Essa atividade, ela vai ter um slide para cada cursista. Vai ter um slide com o nome do cursista. E lá vocês vão colocar, então, o que aprendemos, né, ou colaboramos nessa jornada que está chegando ao fim, né? Então, olhamos aí para a construção que fizemos juntos, ou coloca lá uma frase, ou o espaço não é muito grande aí para muitas letras, né, muitos caracteres, mas... Prof, mas esse link que está aí é aquele para quando apresenta o trabalho. Isso, agora eu vou colocar o link da atividade. Ah, tá. Sim. Eu estava explicando antes de colocar o link para não
não confundi-los. Não, esse link, não abram esse link que eu coloquei, tá? Não abram que ele está dando problema. Faça favor, não abram. Eu vou pegar o que está lá no Classroom, que aquele está perfeito. Aquele que eu postei lá. Ou em ação. Copiar. Isso. Uhum. Isso. Este é o link certo. Então vai aparecer lá em cima, turma aí, material de apoio. E aí na lateral esquerda estão os slides com o nome de cada cursista. O cursista vai escolher o slide que aparece o seu nome e colocar uma frase, um texto, o que achou dessa reunião, dessa jornada, né? Jornada 3. A professora Renata pode usar o último slide ou acrescentar mais um slide ali. Pode ficar à vontade, professora, em alterar. Acrescentar um slide para a professora também fazer o seu relato. Então, repetindo, nesse slide, vamos fazer assim, ó. Olhem só para a construção que fizemos juntos. Cada frase aqui é um bloco que prova o quanto aprendemos e colaboramos. Nossa jornada pode estar chegando, né, ao fim, mas todo esse conhecimento seguirá vivo e em expansão em cada sala de aula de vocês. Então, aqui, para eu controlar o tempo, eu quero que cada cursista fique bem à vontade na sua implementação, sem pressa, se houver algum atrapalho na apresentação, nós vamos ajudar, trabalhar aí juntos, porque é uma jornada de REDS, né? Então, é importante que a gente tire dúvidas e o cursista tente fazer sua implementação como ela tem que ser, né? Com a ajuda aí do professor formador. Então, eu vou iniciar já, e essa atividade, os cursistas vão apresentando, vão preenchendo, né, o slide durante a reunião, e no final, se der tempo, nós retomamos ela, para cada professor, né, cada cursista fazer a leitura da sua frase. Mas agora nós iniciaremos, então, os compartilhamentos e os feedbacks. Pela planilha aqui, nós temos, então, a professora Esther, que será a primeira de hoje, desta reunião. Sim, professor. Eu estou só tentando pôr um link aqui. Uhum. Não coloquei o link na planilha ainda, porque a internet aqui hoje resolveu. A professora pode fazer depois também da planilha, e durante a reunião. E lembrando, cursistas, aqui tem a coluna E, que é do cursista que fará o feedback. E aí na coluna F tem o feedback, e na coluna G
tem a descrição aí, o espaço para ser colocado, né? Alguma observação sobre a reunião, né? Comentários e sugestões. Eu peço que vocês façam, né? Coloquem aí, vão fazendo os feedbacks, que essa planilha, ao final da reunião, ela tem que estar preenchida. Deixa eu ver se é esse aqui. Ele está abrindo ainda. Tá aparecendo? Tá compartilhando. Sim, agora sim. Então, eu vou passar lá para baixo. Então, aqui é todo o trabalho, né? A gente vai passar direto para o... a síntese, né, professor? Eu pediria que a professora colocasse lá aquele slide do colégio e qual turma que a professora fez a implementação, para nós saber de qual cidade e município. Tá. Lembrar, né? Lá de cima, né? É o primeiro lá. Aqui, né? Esse aí. Então, meu nome é Esther, eu sou de Maringá, do Colégio de Aplicação da UEM. E aqui no Colégio de Aplicação eu sou pedagoga de manhã, do terceirão, e à tarde eu sou professora de Educação Fundamental do Ensino Fundamental da tarde, segundo aninho, crianças de 7 anos. Segundo ano? Segundo aninho, 7 aninhos. Então, vocês vendo aí na foto, ó, são tudo pitocos. E aí, qual foi a minha proposta? Era fazer um entrelaço entre o que é hoje o trabalho digital e o que foi na nossa época, né? Então, porque eu já vou fazer quase 60 anos, então, na nossa época era de lacinho, de colagem, né? Mas todo o trabalho das figuras e tudo foi feito online, né? Digital. E aí foi muito bacana, porque eles gostaram muito, né, do que a gente preparou. É um livro de memórias. Então, eu pensei em deixar alguma coisa. Vocês vão ver o livrinho. Então, a ideia era essa. A gente conversar sobre... Como eu estava trabalhando com eles relato pessoal, a gente resolveu juntar tudo isso e fazer o relato do ano, para que eles guardassem como memória, como, né, lembrança de tudo que passou esse ano. E aí eu fiz, não está passando para o último aqui. Daí a gente fez, montamos, todos os dias a gente falava disso, eu mostrei para eles como que a gente foi montando junto, né, os desenhos, os recortes e tal, no computador, e depois eu imprimi todas as folhas, colei, né, a gente colou junto, e eles foram escrevendo, aí foram fazendo os relatos do que eles mais gostaram durante o ano, que eles vão guardar para sempre. E a gente foi montando, depois a gente fechou, amarramos todas as folhas, aí a ideia foi essa, mostrar para eles o que como era o trabalho antigamente, e hoje, na era digital, como que é feito. Então, foi essa relação, aproveitando o conteúdo que eu estava dando. Foi assim, rápido. Certo. E eles deram um feedback, professora, como que eles, assim... Né, o que eles acharam melhor? As crianças, porque eu tenho feedback aqui da professora, né? Mas as crianças amaram, né? Porque daí eles nem imaginam como que a gente fazia o trabalho antigamente, porque eles veem, né? O pai fazendo, eles mesmos fazendo. Como eles têm agora o Classroom, a atividade deles é toda online, quase, né? Então, quando eu trouxe essa proposta de
colocar o digital, mas montagem de trabalho manual, aí foi interessante. Então, a ideia era essa, eles entenderem o hoje e o que era antes. Então, eles amaram. Foi, ainda mais que tinha fotinha deles, tudo, né? Eles Sim. gostaram bastante. Eu nunca trabalhei com crianças assim, dessa idade, pequenas. Eles são muito fofos, né? Muito maternais, né? São É, 7 anos, é muito, muito bom. sim. É um trabalho bem gostoso. Uhum. Então, a professora é pedagoga, né? Eu sou pedagoga. Sou A pedagoga pedagoga. de manhã. Aí, neste colégio, como é colégio de aplicação, ele ainda atende crianças de seis a 10 anos, que são os primeiros anos do ensino fundamental. 6 a 10, certo. Isso, daí eu pego pedagoga de manhã e à tarde eu pego aula. Depois eles continuam nesse mesmo colégio ou tem que ir para outro colégio? Até o terceirão. Até o terceirão. Até o terceirão. É. E aí, aqui mesmo que eu atendo o terceirão. Agora de manhã eu atendo o terceirão. E à tarde, os pequenininhos. É um colégio bem grande, então. Bem grande. Certo. 1.500, 1.600 alunos. Nossa. Ok, Bastante. Eu não professor. sei se vocês lembram disso, quem é assim, quase da minha idade sabe, que o colégio de aplicação ele foi criado para que os estudantes das universidades usassem como para estágio, né? Então, a gente tem muito estágio dentro da escola, sabe? Educação física, letras, física. Então, eles usam muito o espaço do colégio para aplicar os estágios dos cursos das universidades. Que maravilha. É muito bom. Bom, O colégio é ótimo, excelente. isso aí, obrigado, então, professora, pela sua Obrigada, professor, participação. por tudo aí, tá? Ok. Deixa eu só parar aqui. Na sequência, então, temos o professor Paulo. O professor Paulo não está presente. Vamos na sequência, conforme a nossa planilha, professor Eliseu. Ok. Professor, eu tive probleminha no áudio, vocês estão me ouvindo bem? Agora sim. Sim, é que eu tive que pegar o computador da minha esposa, porque o meu. Ah, Então eu vou compartilhar aqui, então. tá ok. Professor Esther, seu microfone está aberto. Está compartilhando, tranquilo? Ainda não? Sim? Ainda não, professor. Espera aí. Deixa eu só colocar a janela aqui. Compartilhar. E agora? Agora sim. Ah, beleza, então. Então, olá, pessoal, eu sou o professor Eliseu, trabalho na Escola Estadual Constantino Maró, que é uma das poucas escolas ainda que só tem o ensino fundamental aqui em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, e eu trabalhei com os sextos anos, sexto ano A e o sexto ano B. Certo. E a ideia foi a seguinte, acho que ele não está rodando aqui, peraí. Acho que deu uma travada aqui. É assim mesmo, aqui ao vivo e a cores, né? Não, tranquilo. Espera aí. O. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . É, não, tranquilo.
Deixa eu voltar aqui. Aí, tá compartilhando, né? Tá compartilhando? Sim, professor, tá tranquilo, Sim. tá Ah, aparecendo beleza. para nós. Então, agora Uhum. foi. Ele deu uma Agora travadinha aqui. Então, tá o aparecendo aqui objetivo do para meu nós trabalho. o slide da descrição. Ah, exatamente. Então, o objetivo foi fazer uma implementação a partir da aula que a professora Gisele ela aplicou a nós. Eu achei bem interessante as ferramentas. Então, eu aproveitei essas ferramentas e criei um quiz, na verdade, uma enquete, né? Esse foi o objetivo. E aí eu dividi os alunos em dupla, utilizei o Educatron da sala de aula para fazer todas as orientações conforme eu aprendi aqui no curso, e eles começaram, a partir das ferramentas do Google Apresentação, a criar, então, algumas enquetes. Aqui eu vou passar, só que ele não está passando, olha só. Ia passar eles trabalhando aqui, mas travou de novo. Aí, foi, né? Então, aí, ó, estão os alunos trabalhando, eles criando ali todo o enquadramento para fazerem a enquete. Aí tirei ó, algumas fotos também ali do Educatron, onde eu passei todas as orientações. E travou aqui. Então, mas basicamente, professor, que está Uhum. travando aqui foi isso que a gente trabalhou. A gente criou, juntamente com os alunos, essa enquete. Qual foi o objetivo? Utilizar essa enquete nas aulas, de retomada de conteúdo. Como eu sou da área de conhecimento da geografia, então nós utilizamos essas enquetes com os alunos nas aulas de retomada. E eu gostei muito porque eles participaram ativamente, tiveram um ótimo engajamento e gostaram da atividade. Claro que eles tiveram algumas dificuldades também na construção, mas ali eu fui orientando, passando todos os comandos para eles e o trabalho foi realizado. Inclusive, eu iria abrir o link aqui, mas travou aqui, tá, gente? Fico devendo aí para Experimenta, vocês. Ó, experimenta. ele está muito lento a internet, ó. Esse foi Ah, o link ah, de uma das enquetes. Não sei se vocês conseguem ver aí. Então, essa aqui é a sim, enquete da Heloíse. Dá para ver aí? sim. Olha só. Então, essa aqui é isso. Então, aí eu já aproveitei também, como a professora Gisele ensinou a gente a anexar. Aí elas colocaram a foto. Aí aqui tem a primeira perguntinha. Então, você clica lá na alternativa certa, lá, vai lá para você acertou. Se você clicar na alternativa errada, você errou. E assim por diante, eles desenvolveram as enquetes aí, tá bom? Então, essa foi, professora, a minha implementação. Desculpa aí dos travamentos aí dos slides. Não, Eu tranquilo, vou parar professor. parar o compartilhamento aqui. Sim, sim. Os alunos mesmo fizeram as enquetes, então. Eles que Eles mesmos fizeram isso, a partir das orientações que eu fui passando, conforme eu aprendi com a professora Gisele aqui, uma aula que ela ministrou para a gente, professor Leandro. certo, maravilha, show de bola. Obrigado, então, professor. Por nada. Ok. Vamos, então, com a professora Sandra. Professora Sandra, está ouvindo? Professor, é que eu Sim, esqueci de habilitar o microfone. Tem como o senhor me auxiliar com o compartilhamento da tela? Eu estou perdida aqui fazendo outras coisas da escola também. a professora colocou o link lá na planilha? Coloquei. Tá. Então, eu já vou fazer o compartilhamento. Enquanto você vai colocando aí, eu vou só fazer a introdução. Eu trabalho como PAEE no ensino médio, eu atendo alunos do primeiro ano.
Então, eu falei com o professor de história, ele me cedeu uma aula, porque eu fico com a turma o tempo todo, e aí eu trabalhei o Ubuntu, que é uma filosofia africana. Eu sou porque somos. E até em decorrência do fechamento de trabalho na semana do dia 20 de novembro, eu usei esse tema e trabalhei com os alunos no geral. Aí, a hora que você colocar aí na tela, conseguiu? Já está compartilhando, professor, já chega aí. Tá. Então, eu trabalho em Londrina, na escola Roseli Piotto. Eu atendo 4 alunos do ensino médio, são alunos com autismo, e alguns têm outras comorbidades, né? Mas eu apresentei o trabalho para a turma toda, onde eles ficam juntos. Então, o trabalho foi... Dá para mudar a tela, por favor? Na descrição... E eu não estou nem enxergando, está muito pequeno. Professora, coloca ali ó, a apresentação de slides que a tela abre. Ah, tá. Aí, isso. Então, a aula foi estruturada em 3 momentos. Eu discuti com os alunos, como eu participo de todas as aulas, eu dei uma retomada bem rápida sobre o que o professor de história já havia desenvolvendo com a turma. Eu apresentei um vídeo e aí conversei com eles, e antes de chegar no vídeo, eu elaborei um roteiro de perguntas no Google Docs, e aí eles vieram para o laboratório de informática, fizeram uma pesquisa utilizando a inteligência artificial, depois de assistir o vídeo, e também produziram um desenho sobre o tema. Então, foi esse o meu trabalho. Quando a professora quiser que eu passe o slide, a professora pode avisar. Pode passar, então, professor. Então, a ação foi desenvolvida no primeiro momento na sala, com todos os alunos. Aqui nesse slide foi o momento que a gente desceu para o laboratório de informática para fazer a pesquisa que já estava elaborada no Google Docs, e eu também imprimi. Aí eles fizeram em dupla, e esses aqui do meio, esses 2 de costas, são um dos alunos que eu acompanho. Pode mudar, professor. Aí o depoimento não está abrindo, mas eu tenho ele em PDF, eu mando para você depois, porque acho que você não vai conseguir abrir. E o que eu achei interessante foi o relato do professor de história, que ele falou que é uma turma bem difícil, e realmente é, só que quando eu propus a atividade, todos eles participaram. E ele achou muito interessante, ele falou assim, nossa, essa turma é tão difícil de trabalhar, mas eles gostaram da proposta e participaram. E foi esse o meu trabalho, professor. Certo. Aí, os resultados alcançados, eu gostaria de trabalhar com eles a questão do individualismo. Ali, para o momento, parece que compreenderam, mas a gente sabe que isso é uma construção que necessita de passos mais densos, mais profundos. Aí eu trabalhei a conexão curricular com a lei 10.639 e a expressão artística, mas também usei os recursos tecnológicos. Foi esse o meu trabalho. Perfeito. Muito bem. Professora, sobre as comorbidades, a professora percebeu para este ano ou nos últimos anos um aumento? Ou está normal, estabilizado? Então, assim, cada ano que passa, a gente percebe que aumenta o quadro, o número de alunos nesse quesito, né? Então, a gente tem que fazer um trabalho diferenciado, mas tem aumentado, professor. Sim. E aí a gente fica, uma linha muito tênue, porque
Até onde isso é de fato uma necessidade especial ou são desvios de comportamento, de caráter, porque a gente sabe que isso acontece. É isso que eu me pergunto sempre, professora, porque eu venho percebendo que está aumentando muito. Cada turma que eu tenho tem pelo menos 4 com estudantes laudados. E até onde isso realmente é um problema, é um laudo confiável, eu não sei, tá complicado isso, não sei se, por isso essa minha pergunta, né, professora Sandra, se está aumentando. Então, ela já relatou e outros professores já também me relataram que está aumentando cada vez mais. Então, e até eu estava fazendo um curso, eu ainda estou fazendo um curso, são os primeiros debates que os educadores, os professores têm levado para a gente, a questão de as bases que formaram a nossa geração são mais firmes, mais estruturadas do que as bases que formam essa nova geração. Então, com certeza, eles vão ter comportamentos diferentes, condutas atípicas, que na nossa época a gente não tinha, porque as bases são diferentes. Então, até onde o laudo médico é verídico e até onde é só uma questão de formação nova mesmo, desse momento histórico que a gente está vivendo. Pois é, fica aí essa interrogação, né? Nos próximos anos a gente vai, talvez, ter uma resposta para isso, né? Isso. Tá, ok. Obrigado, professor, então, pela sua implementação, apresentação do trabalho. Eu que agradeço. Só queria fazer um parênteses. Sim. Eu queria ter feito aquele Google Docs, aquele questionário que você ensinou na última aula. Eu planejei tudo, só que algumas questões eu não consegui adaptar ali no documento, mas se você puder, como professor, falar com a sede, para que tenha novamente um curso desse, porque eu realmente ainda tenho dificuldade, mas eu acredito que se a gente praticar mais esses links, essas ferramentas, a gente consegue melhorar o trabalho. Era só isso. Com certeza, professora. Eu vou fazer um pedido e peço que cada cursista faça. Essa reunião vai ter um formulário de fala para nós avaliar, para os cursistas avaliarem essa jornada e escrevam lá o que vocês querem que mude, porque temos que escrever. Tudo que nós colocamos, a secretaria, eles, não que vai se resolver de imediato, mas eles vão colocando, avaliando e vão contribuir, sim, com certeza. Na próximo, eu acho que já de imediato, pro ano que vem, eles vão ter mais atividades, né? Vão trabalhar mais essa questão das tecnologias digitais. Professor Esther, quer falar? Só uma dúvida. O portfólio não foi corrigido ainda, não, né? Então, no início da reunião, eu comentei que a professora... Tá. Desculpa, tinha então, me que eu entrei bem. um pouquinho atrasado. Não tem problema, eu repito sem problema nenhum. Eu estou corrigindo e eu estou atrasado com as correções, porque quando eu comecei nesta jornada, não tinha sido corrigido, né, o portfólio. Isso. Aí eu tinha outros trabalhos para fazer dentro dessa jornada, né, para organizar, e acabou atrasando, mas eu tenho que entregar para a tutora até sexta-feira. Então, até sexta-feira vai estar tudo corrigido. Tá, beleza. Obrigada, viu, professor? Nada, não. Na sequência, vamos, professora Renata, da turma F, que está nesta reunião com nós hoje. Vamos lá, professor. Eu Sim. coloquei até no chat ali, eu atrasei bastante, porque a outra turma eu estava apresentando. Meu Deus, tinha muita gente. Sim. Só agora que eu consegui terminar e vim para essa. Se você puder Eu li projetar para mim, por favor. Eu li lá o seu relato, professor. Tá? Já vou colocar.
Se quiser, eu tô com ele aberto aqui, professor. Se quiser para adiantar, eu posso projetar. Ele já está compartilhando. Ele fica um pouco lento, assim, né? É estranho. Demora, para mim apareceu que está compartilhado, mas para vocês ainda não. Não, para mim realmente. E está Vou aguardar um carregando. pouquinho. Já vai aparecer. Professor, eu não sei como que está acontecendo aqui, mas a gente apresenta todo o relato ou somente aquela síntese lá do final? Eu acho que esse slide que está aparecendo, que é os dados de identificação, né, professora? A sua apresentação, qual turma trabalhou, e vai na sequência, né, professora? Síntese. Fica à vontade. Tá bem. Bom, eu sou a Renata, sou tutora de formação do estágio probatório, então, na minha demanda a gente já usa bastante, né, principalmente Google Docs, Google Apresentações e outros recursos educacionais digitais, então eu tentei integrar o que a gente conversou aqui, né, dentro desse tema, com a minha prática, com a minha rotina, em algo que fosse ali funcional, que fosse útil. Então, o que eu fiz? A gente precisa, no acompanhamento dos formadores, estar sempre repassando informações, deixando orientações ali de forma acessível, de forma bem explícita, para que ele consiga retomar a todo momento. Então, eu decidi fazer a criação de um documento centralizado, para que a gente fosse alimentando com essas orientações a cada alinhamento que fosse realizado com a minha turma de formadores, né? Então, eu utilizei o Google Docs, foi a ferramenta que eu escolhi ali, para a gente fazer a união de todos esses informativos, né, em um documento só, em que vai conter ali todas as informações, as pautas, quais são as orientações, os encaminhamentos, e também boas práticas, links e outras necessidades que precisam estar sempre à mão. Próximo. Eu achei que foi muito interessante a escolha dessa ferramenta, porque além de deixar tudo organizado, ela também funcionaria como um repositório, né? Esse documento poderia ali armazenar todos os materiais, todos os links, calendários, os manuais que os formadores precisam consultar, se constituindo de uma forma ali permanente, né, para esse acesso, que tem uma alimentação contínua, né? Então, em um único documento, ele consegue acessar todas as necessidades que ele precisar consultar. Então, aqui a gente tem um print, né, do informativo, vou separando ali por encontros, uma breve pauta, que depois se explicita, né, de uma maneira mais aprofundada. Do lado a gente tem uma das nossas MIT de alinhamento, né, eu utilizando esse informativo. Seguinte, professor. E aí, o que eu pude perceber, né, com essa implementação? Que foi muito positivo, né, utilizar dessa maneira, já que a gente pôde padronizar, unificar todas as orientações ali em única forma de acesso. Também achei que foi bem eficiente, porque reduziu aquela questão de, ai, professor, onde que está o material? Ai, aquela orientação que você passou, eu perdi. Então, eles já foram aprendendo que eles podiam consultar e voltar, né, nesse mesmo link, que era o único ali, fazendo com que a autonomia dos formadores também aumentasse, porque eles tinham mais essa busca ativa, né, das informações, demandando menos retomadas ali por parte da tutora. E também como um histórico, eu percebi que algumas situações que eu recebi formadores depois, né, durante o processo, formadores novos ali, ficou mais fácil para eles poderem consultar essas informações, já que estavam tudo no mesmo lugar, e entender um pouquinho do que já havia passado. Seguinte. E aí aqui, então, tem o feedback, né, da observação, entre colegas de trabalho, que também ressaltando que isso é interessante, pode ser utilizado ali na demanda deles também. Seguinte, professor. E aí eu considero que participar, né, da jornada como um todo, não só a utilização da implementação, mas participar da jornada como um todo, por mais que muitas vezes sejam temas iniciais, básicos ali, sempre trazem para a gente ali
um aprendizado novo, um conhecimento novo, e os principais momentos são essa troca entre pares que a gente tem, né, que a gente sente que está sempre se fortalecendo e fazendo a troca de experiências. E é isso, professor. Agradeço. Legal. Que legal, muito bom, professor. Organizou, né, fez um arquivo, né, todo o trabalho. E acabei não falando, mas ele já vai criando ali as guias, né, então você consegue ir rápido para transitar entre as datas ali, então isso facilita mesmo. E aí projetou para os formadores, como o professor falou, né, uma organização diferenciada para eles também, né? Parece que foi muito bem aceito, né? Legal. Parabéns, professor. Obrigado, professor. Então, conforme a nossa planilha, agora a professora Mari de Col. Bom dia. Tá me ouvindo, prof? Sim, bom dia, professora Mari. Está bom? Deixa eu voltar aqui. Eu tinha ido para síntese, mas deixa eu voltar. Então, eu sou a Mari, sou pedagoga na escola. Eu fiz a minha implementação, foi eu e a professora Iraci, que ela é professora readaptada, lembra que nós comentamos, prof? Aí eu vou falar começar, e depois ela também vai dar a contribuição dela, mas nós fizemos, cada um fez o seu relato, mas a ação em si na sala de aula nós fizemos juntas, tá bom? Certo, tá bom. Pode se apresentar, Iraci. Bom dia a todos. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Eu sou a professora Iraci, sou formada em Educação Especial, mas atualmente estou readaptada de função, então não estou na sala de aula. Por isso que eu fiz a minha implementação junto com a minha pedagoga, né, porque não tenho sala de aula. E nós realizamos a nossa implementação numa turma de segundo ano do ensino médio, no Colégio Estadual Curitiba, que nós trabalhamos, e a Mari vai iniciar agora a apresentação. Deixa eu desligar. Então, vamos lá. Primeiramente, assim, nós iniciamos, né, eu chamei o professor de pensamento computacional, porque nós temos essa disciplina, nossa escola é uma escola em tempo integral, os alunos ficam, 9 aulas na escola, e assim, observando a matriz curricular, a gente observou que teria, a melhor disciplina, o componente curricular seria pensamento computacional. E aí nós chamamos o professor Lucas, que é o professor responsável, nessa turma do ensino médio, e conversamos com ele para entender, assim, qual seria a demanda, qual seria a dificuldade que dentro do conteúdo que o curso ofereceu, que nós poderíamos contribuir com os alunos. O que estaria ali dentro do conteúdo dele, o que ele já tinha trabalhado ou não. E aí nós elencamos, então, o Google Docs. Nós, dentro dos conteúdos que o nosso curso ofereceu, nós escolhemos, então, fazer um trabalho com os alunos com o Google Docs. Ficamos surpresa, professor, por quê? Uma das coisas, assim, que a gente ficou pensando depois, como os alunos têm informação, mas eles não têm, assim, conhecimento, sabe, tecnológico. Por exemplo, eles não tinham utilizado a ferramenta para esses fins de trabalhos pedagógicos, trabalhos escolares, já tinham conhecimento de que existiam, mas não sabiam como utilizar essa ferramenta que contribuísse com eles para fazer exatamente esse trabalho coletivo, que é o que oferece com relação à ferramenta. Então, deixa eu colocar aqui a síntese do nosso trabalho para a gente começar. Esse aqui é o professor Lucas, tá? Que está aqui, a professora Iraci e eu, professora Mari. Então, nós utilizamos 1 hora a aula para
e fomos até a sala. Antes disso, montamos um link com o professor, colocamos esse link na sala virtual deles de pensamento computacional, que é o CLASS, para eles terem acesso, porque o objetivo era eles entenderem que todos os alunos estariam utilizando o mesmo documento para fazer a atividade. Então, esse era o nosso objetivo. E aí, eles acessaram o material. Deixa eu colocar aqui, professor. Quando nós chegamos na sala, nós também utilizamos aquele vídeo que foi utilizado, acho que não sei se foi o professor Leandro que passou para nós, sobre a ópera. Não, acho que foi a outra professora. Foi outra professora. Então, nós utilizamos o mesmo vídeo que foi utilizado para nós, para passar para os alunos, para relacionar o conteúdo do Google Docs com aquele vídeo. Então, nós fizemos primeiro essa abordagem inicial aí, depois trabalhamos com eles e tal, e eles foram explorar daí o material. Então, assim, ficamos surpresa com eles também, alguns, assim, bem engajados, outros querendo pegar no material do outro ali, querendo, aquelas situações de alunos do ensino médio, né, querendo puxar o material do outro, modificar ali, mas a gente também não ficou, assim, muito questionando isso, porque a ideia era eles conhecerem essa ferramenta, conhecer como utilizar, o que pode ser feito, e a importância de fazer um trabalho coletivo utilizando o mesmo material, entre eles. Porque às vezes eles vão fazer o trabalho, né, um faz um pedaço, outro faz o pedaço, depois eles copiam, colam, formam, e ali não, eles estavam fazendo esse trabalho em conjunto. Então, nós fizemos esse momento. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Esse link aqui é o do vídeo, e esse link aqui embaixo é da atividade. Deixa eu clicar, né, para ver se... aqui. Para ver se a gente consegue colocar. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. O que nós pedimos para ele de imediato, assim, para eles entenderem? Para eles colocarem um nome, colocarem uma figura e fazer uma frase com relação a essa figura, onde todos tinham acesso às informações. Então, o esforço de hoje é o sucesso de amanhã, então eles escolhiam uma figura deles, que eles tinham, e eles iam embaixo e faziam uma frase. Então, esse aqui é o início, esse é o professor Lucas, que também fez para mostrar, assim, né, para eles. Então, eles escolhiam o nome, colocavam uma imagem e faziam uma frase embaixo, a título de conhecimento do material. Esse material, prof, nós fizemos com ele para eles terem acesso ao conhecimento. Depois, teve continuidade com o próprio professor Lucas. O professor Lucas, daí, elaborou um material dentro do conteúdo deles para eles utilizarem essa ferramenta como um sistema de avaliação, um instrumento de avaliação. Então, essa aula que nós fizemos foi para levar esse conhecimento. E, a partir daí, o professor da própria sala de aula ia dar continuidade a esse trabalho que a gente iniciou ali com eles. Então, acredito que foi isso, né, o que nós pensamos com os alunos. É uma turma, assim, muito engajada, eles gostaram. Nós tínhamos 2 alunos ali que vieram do Ganhando o Mundo, e eles também contribuíram ali com a fala deles também, com relação a como que era onde eles estavam lá, essa questão da tecnologia. Então, assim, foi bem gostoso, a gente conseguiu levar, assim, esse conhecimento que nós aprendemos aqui no Formador para essa turma do ensino médio. E, ao mesmo tempo, prof, vou frisar, eu fiquei surpresa de saber que eles não tinham esse conhecimento, assim, por ser jovens, por estar ali com a tecnologia em mãos, tal, eu fiquei assim, nossa, né, para nós aqui que somos analógicas, vamos dizer assim, quando nós recebemos uma informação, eu vi a Renata apresentando, assim, como tem facilidade com a tecnologia, né, por ser mais jovem, e eu observei, assim, essa questão com eles, que eles precisam ter mais essas informações dos recursos tecnológicos para utilizar, assim, academicamente, não só ali redes sociais e tal, eles têm muito esse conhecimento, e quando a gente observa esses recursos, quanto de informação que pode passar para nós, né, para facilitar um pouquinho o estudo deles. Então, a gente até conversou sobre isso com eles, o professor também falou sobre essa questão, né, que traz conhecimento e fica surpreso que eles também não têm essas informações. Então, foi válido, nós gostamos bastante de ter conseguido ir lá na sala de aula, porque eu sou pedagoga, né, estar lá com eles, conversar com eles, e eles também gostaram. Então, essa é a nossa implementação.
Maravilha, professor. Com certeza, professor, os nossos estudantes, eles têm as tecnologias na mão, mas eles não sabem usar. Eu sempre comento, cabe a nós, professores, né, engajar eles, mostrar, como a professora, a pedagoga fez aí, né, mostrou esse documento, essa tecnologia, já o professor acatou, né, essa ideia e passou para os alunos agora, com certeza, vão copiar de novo, né, aquele trabalho. É assim mesmo. Eles têm as tecnologias na mão, né, o celular, eles já praticamente nasceram com o celular na mão, mas eles fazem sempre a mesma coisa, né, redes sociais, e que a gente costuma dizer, né, para a nossa idade, bobagens, né, ficam só naquela bobagem, mas quando chega num documento, uma tecnologia diferenciada, eles não sabem realmente. Maravilha. Obrigado, professor. Obrigada, gente. Agora, a professora Iraci. Professor, é que nós estamos aqui na mesma sala, Sim, e aí o som... dá uma microfonia. Isso. Realmente foi isso que a Mari apresentou, né? Foi o que nós fizemos em sala de aula. No início, eu percebi assim que alguns alunos, não a maioria, mas alguns alunos tinham uma certa dificuldade em fazer o que a gente estava no comando ali. Mas depois eles pegaram e desenvolveram a atividade assim com facilidade. Destacando os 2 alunos que nós temos ali na sala. Ui, caiu tudo, Mari. Não, estou te ouvindo, pode falar. Mas caiu o meu aqui. Está aqui. O Ganhando o Mundo, eles tinham maior facilidade em desenvolver a atividade, né? Acho que a experiência que eles tiveram, né, fora do país, isso aí foi de grande valia para eles, porque essa experiência eles tinham maior facilidade em concluir as atividades. É isso aí. O professor, complementando essa questão que ela colocou do Ganhando o Mundo, quando eles retornam do programa, eles precisam fazer um projeto, sabe, de como foi a experiência deles lá. E esse projeto é um artigo, vamos colocar assim, não é um projeto, é um artigo que eles precisam colocar lá dados, introdução, desenvolvimento, conclusão, sumário. Eles tinham que fazer isso no Word. E assim, eu fiquei surpresa, porque eu que orientei eles com relação a essa organização, e eles não trabalhavam com Word. Eles não tinham conhecimento de como, assim, o que o Word ali oferecia, né, para eles. E quando nós levamos o Google Docs, que seria um Word ali, né, linkado, a gente coloca assim, que é um Word linkado, eles colocaram, nós fizemos no Word. Eu falei, então, é o mesmo documento, só que agora vocês podem trabalhar em conjunto. Então, ele contribuiu e ele relatou que realmente eles não tinham esse conhecimento. Olha que interessante, né? E é um documento que nós, enquanto profissionais, nós utilizamos muito o Excel, utilizamos muito o Word, né? E os alunos hoje, eles estão com essa questão que o senhor colocou. Tem a informação, mas está faltando o conhecimento, né, acadêmico ali para... Eles vão para a universidade, eles vão utilizar muito esses documentos, né, quando eles forem. Então, nada melhor que começar agora no primeiro ano do ensino médio, já colocando para eles essas ferramentas aí. Inclusive, eu acho que precisaria, com certeza, não acho, né, com certeza um curso de informática. Eles, quando vão digitar, eles não sabem usar as teclas do teclado, né? É impressionante. Por eles estarem com o celular e o computador, notebook, às vezes tem alunos que têm em casa, mas eles têm uma dificuldade. Pega ensino, 6º ano, 7º ano, eles não sabem a tecla, como que deixa a letra maiúscula. A gente, né, fica impressionado. Não, mas tu tem celular? Tenho celular, professor, uso o celular, mas não, né, impressionante. Então,
poderia ter, eu acho, um complemento, uma disciplina que ensinasse a informática, né? O professor, na nossa escola, nós temos uma disciplina que ela chama componente curricular eletiva. Acho que quem tem escola integral vai lembrar. E nós temos um dos componentes é digitação. Então, eles têm essa questão. E mesmo assim, eu observo que eles têm muita dificuldade. E uma outra coisa, o senhor colocou do celular, né? Eles têm o celular, mas eu não sei se vocês conversam com os alunos ou observam. Eu vejo que eu também tenho filhos. Eles não escrevem correto, eles escrevem muito abreviado, eles escrevem muito com figurinhas, eles utilizam outra linguagem para conversar com os próprios colegas no celular. Aí, quando vem para essa digitação, eles acabam tendo muita dificuldade, colocar letra maiúscula, né? Então, tem essas questões aí também para a gente estar observando com esses jovens de hoje. Verdade, perfeito. A professora Mari tinha erguido a mão, a professora Sandra também, fiquem à vontade. Eu acho assim que nós somos da época de fazer curso de datilografia e hoje não tem isso. Então, por isso que eu ainda continuo hoje escrevendo com as duas mãos, igual eu aprendi lá no curso de datilografia. E os nossos alunos não. Eles vêm aqui caçar milho com um dedão ou com dois. E eu acho que isso está faltando para os nossos alunos, é voltar a fazer aqueles cursos que a gente fazia. Eu lembro quando eu fiz, tampava o teclado com papel e tinha que pôr as mãos debaixo e saber escrever sem olhar. E hoje em dia não tem mais isso. Eu fiz 2 cursos de datilografia. Eu fiz um, e aí o meu pai ele achou que não estava muito bom. Daí eu fiz um outro mais, aperfeiçoando mais a rapidez. Daí tinha um teste de velocidade. E aí, quando eu terminei o curso, meu pai me deu uma máquina de escrever, que eu tenho ela guardada aqui em casa. É uma maravilha. Então, exatamente, eu não consigo digitar no teclado se não for da forma que eu digitava, teclava, né, na máquina de escrever. Professora Então, Sandra, também? professora, a gente conversou numa das reuniões passadas, por isso que eu acho que é desumano com as crianças de 6º ano, principalmente as crianças que não têm condições de acessar não tem computador em casa, exigir uma produção de redação delas, como Redação Paraná exige, porque o professor tem que ensinar o aluno até posicionar os dedos no teclado, e a criança não tem realmente essa habilidade. E aí ela já vai, nossa, eu tenho que produzir um texto, uma carta, seja o que for, uma crônica, mas eu não sei mexer nesse teclado, eu não sei lidar com ele. O professor tem que ensinar tudo isso. Então, é desumano tanto para a criança, que mata o processo criativo dela, porque no 6º ano ela está desenvolvendo um gosto pela leitura, e agora com as questões tecnológicas, o livro deixa de ser tão atrativo como era para a nossa geração. Então, escrever já se torna uma tortura, um peso, e aí você coloca um peso extra no professor, porque ele vê que não é só a questão de produzir em si, mas é porque o aluno também não sabe essa digitação, os comandos do teclado, etc. Eu, sem perceber, estava dando uma aula de informática para um 6º ano uma vez, e daí tinha o laboratório de informática era junto com a sala dos professores, e daí estava o professor de Educação Física na hora de atividade, daí ele levantou e veio e falou comigo: professor, tu está dando o curso de informática aí? Eu falei, pois é, estou ensinando, era 6º ano, ensinando eles tudo, né, que ligava, como que desligava o computador, né, que teclava, né, como que funcionava, como que abria, como que fechava. Então, exatamente, a professora Sandra falou, sobrecarrega, mas temos que fazer o que nós podemos, né, se transformar aí dentro da sala de aula, contribuir com aí eles. A gente vê que o professor ele desenvolve muito mais do que uma atividade, são múltiplas, né? E aí a professora também me fez lembrar no início, antes da pandemia ainda, ou durante ali, logo após a pandemia, os professores, e aqui talvez, nessa jornada, nessa reunião, tem professores talvez que pensam assim, não, agora com as tecnologias, acabou o livro, o caderno, caneta. Então, é um caminho sem volta, e nós estamos vendo que nossos alunos não têm essas práticas.
que a gente pensava assim, não, agora os alunos, é só celular, acabou a educação e tal. Não, mas não é por aí, né? Os nossos alunos, eles não sabem, não. Eles não têm o dom, né? Não nasce com esse dom, mas eles não desenvolveram ainda o conhecimento com as tecnologias, praticamente nada, né? Então, na escola, eles estão junto com nós agora, que, como a professora falou, né, os analógicos, eles agora estão aprendendo com nós. E aí, graças também a esses cursos de formadores, né? Que os professores estão aprendendo aqui. A professora Mari ali, a professora Iraci levaram o professor e o professor aplicou, né? Então, todos aprenderam aqui, graças ao, puxando agora eu um pouco do o saco aí dos cursos de formadores, né? E que tomara que ano que vem melhore, né? Que seja só redes, só tecnologias, né? Maravilha. Obrigado, professor, aí pelo comentário. Professor Iraci, tem mais alguma colocação? Mais alguma coisa que queira continuar a sua apresentação? Fique à vontade. Professor, só queria... Peraí. Só quero complementar que, na verdade, os nossos alunos hoje, eles não sabem nem escrever, né? Nós recebemos alunos do 6º ano aqui na nossa escola, que o professor tem que pegar na mão do aluno para ele conseguir fazer a letra do seu nome. Não sabe o que é letra maiúscula, letra minúscula, então nós estamos lá, bem lá atrás ainda, né? Nessas questões. Imagina as tecnologias, né? Só queria concluir isso. Certo. Perfeito, professor. Muito obrigado. Como que estamos de tempo, temos ainda agora dois cursistas, né? Para fazer a sua implementação. Agora a professora Elisandra, né? É isso? Isso. Vou tentar compartilhar, só que a minha câmera, professor, continua instável, então eu toda hora estou clicando nela, mas ela está dando problema, tá? Tá bom, professor. Mas eu vou ver se eu consigo apresentar aqui. Tá bom. Se é isso. Mas acho que não, mudou de novo. Vamos ver se é isso. Eu acho que não. Não? Tá aparecendo para nós, professor. Mas eu não estou conseguindo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar de novo. Se a professora quiser, eu posso compartilhar. Vamos ver. Eu prefiro. Tá Pode bom. ser? Vou abrir aqui, então. Eu sou Elisandra Aparecida Carnicelli Pereira. Eu sou aqui do município de Cianorte, tá? E o núcleo também de Cianorte. Eu trabalho aqui na escola, no Colégio Estadual Integral, Itacilina Bittencourt, já fazem 18 anos. Ele é integral há 3 anos. E no período da manhã eu trabalho só. E sou pedagoga no período da manhã. E à tarde eu trabalho no município. Eu tenho eu estou numa sala de alfabetização, né? Eu trabalho à tarde com reforço de alfabetização. E a minha implementação, ela foi feita no 9º ano com a professora Adriana. E eu trabalhei com ela em hora atividade, né? Trabalhei com ela com os descritores da 2ª edição da Prova Paraná. Eu fiz uma planilha no Google. Na verdade, essa planilha eu fiz para apresentar para os alunos, mas eu também utilizei para ela, para mostrar os descritores de menor aprendizagem. Fui trabalhando 1 a 1, né? Era professora de língua portuguesa no período da manhã, né? E fiz toda a orientação com ela, e ela também, trabalhei com ela também para alguns recursos que ela poderia estar utilizando lá na sala dela. Daí nós temos aqui os professores os PCAs, né, que também estava junto, que eu pedi para observar, para dar o feedback depois, e que trabalha e essa professora também ajudou a gente a ensinar ela a fazer o Algrode, né, que eles falam que é
oh meu Deus, sumiu agora, para ela trabalhar com os alunos, o eGround. Quiz. E Quizzes, que é o antigo Quizzes, né? Então, a gente está falando lá, eu erro essa palavra, é isso, do Quizzes. E depois eu fui na sala com os estudantes, fui passar para eles como que eles foram em relação à porcentagem de acerto mesmo, o que eles precisavam melhorar, por que os professores estavam fazendo essa atividade, inclusive, essa que o professor estava fazendo essa atividade, por que também os outros iriam fazer, porque daí eu peguei bem na semana, que era a semana do SAEB. Então, a nossa escola, todos os estudantes, todos os professores trabalharam SAEB. Então, eu também já aproveitei para dar essa orientação, tudo ali no Google Apresentações para ele, explicando o motivo que todos os professores estavam trabalhando o conteúdo de português e matemática. E por conta das defasagens que eles tinham. Então, achei bem interessante ali essa atividade com eles. E durante a apresentação da professora em sala de aula, foi bem bacana também, porque a gente tem os protagonistas na sala de aula, e né, nessa turma, e eles foram auxiliando, porque assim, a gente está acostumado nos quizzes lá, quando a gente fazia observação de sala de aula, que os alunos, eles, 1 segundo, né, eles clicam lá rapidinho, fazem correndo, e a professora não, a professora explicou, a professora até, achei interessante que no início ela explicou como que ela fez essa atividade, e na primeira atividade ela quis ler junto com eles, ela leu junto, explicou para eles que eles devem ler, que eles devem tentar, antes de recorrer à IA, né, porque a gente sabe ali que no Quizzes, se ele faz um print ali do lado, ali ele já coloca ali na IA, que já aparece no próprio sistema, eles têm acesso à resposta e é muito rápido. Então, a professora deu a gente tinha conversado sobre isso também na hora de atividade, ela explicou sobre isso, né, inclusive para eles, e fez a atividade. Foi bem bacana esse auxílio aí, que a gente começou a perceber que esse outro olhar deles estarem olhando, lendo mesmo, para tentar. A gente sabe que tem alguns que não vão fazer, que vão fazer rapidinho, mas, inclusive, ontem, a técnica do núcleo veio para entregar o certificado e os bottoms, e dos alunos que foram mais, que tiveram desempenho melhor lá nos quizzes, e daí, inclusive, foi nessa turma, tinha 8 estudantes que receberam os bottoms e um certificado. Daí eu falei assim, vocês lembram a importância, isso, que, né, o sistema acompanha tudo, eles fazem um filtro, né, dessa importância deles estarem utilizando esses recursos digitais com sabedoria, e para aprender, não só para clicar e terminar rápido e tentar fazer outra coisa, que é o que a gente luta contra isso, mas a gente sabe que o professor está suando, o professor tem, né, faz de tudo para aprender o aluno, para ele tentar compreender e fazer esses quizzes de maneira efetiva, né, de uma maneira que ele tenha aprendizado. E foi bem bacana, eu observei que a professora ela utilizou, né, os quizzes, que a gente tinha conversado nos recursos, então foi bem bacana, eu achei que aprendi bastante coisa, passei algumas coisas para ela, também fora do que a gente do que ela aplicou, que ela não sabia, foi bem bacana. Tranquilo, professora. Eles gostam mesmo dos quiz, né? Gostam, mas assim, a gente, não sei se nas outras escolas, mas aqui a gente sofre muito, assim, porque tem aluno que ele, em 1 segundo, ele faz, né? Uhum. E a gente sabe que a gente está tendo muito essa conversa, principalmente com os sextos anos que estão entrando, para tirar esse jeito deles. Mas Sim. É complicado, viu? É bem complicado, porque chega agora no final do ano, a gente nem tem o que falar muito, porque é tanta coisa, quiz para todos os lados, né? Plataforma, tudo. Então, a gente trabalha bastante, assim, com uma orientação para tentar. A gente sabe que a luta não é fácil, não, enquanto pedagogo, enquanto professor.
São alunos chegando e alunos saindo, né? Tipo, o sexto ano chega, nós temos que explicar tudo sobre os quiz, como é que funciona, como que é para fazer, né? Mas eles vão pegando Vão ai, sei pegando, lá, no dia a sétimo dia já estão ali, sabendo, oitavo, lá, gente, nono, depois eles, craques. no sexto ainda eles fazem, no sétimo, oitavo eles só vão clicando. Da hora que eles aprendem que é rápido ali, é difícil, professor. Não é fácil, não. Em Tiro o algumas chapéu aulas dos professores. eu uso em algumas aulas de história, né, que sou professor de história, nos 15 minutos finais da aula eu faço um quiz da aula que eu dei, né, do assunto que eu conversei, que eu apresentei. Legal. É rapidinho ali um quiz, 3, 4 perguntas, e coloco no Educatron, eles adoram, sabe? Isso. Nem percebem que bateu o sinal. Verdade, bem isso. Tem que usar as estratégias hoje em dia para segurar a atenção desses alunos, que não está fácil. Obrigada, professor. Muito obrigado, professora, pela sua implementação aí, maravilhosa. Agora temos a professora Ana Paula. Oi, professor. Deixa eu tentar apresentar aqui. Certo. Espera um pouquinho, tá carregando, tá? Certo, professora, já está aparecendo para nós. Pronto, professor. Deixa eu voltar lá. Uhum. Sem pressa, professor. Temos tempo. Então, meu nome é professora Ana Paula, eu trabalho no Colégio Estadual Curitiba, do município de Paranavaí, no núcleo de Paranavaí. Eu sou professora AEE, da parte da educação especial. E o meu trabalho foi colaborativo com o professor Lucas, de programação. Como eu entro na turma, né, do segundo ano, do ensino médio, então eu dei a sugestão para ele se eu poderia trabalhar junto com ele, e ele concordou. Eu fiz primeiro, montei um quizzes, né, sobre... Deixa eu achar aqui, porque eu fiz dois formador, professor, eu tô meio perdida, tá? Certo, tranquilo, professor. Esse aqui foi sobre cidadania digital. Então, eu montei o quizzes, pedi para ele postar lá no Classroom para os alunos poderem responder. Antes, eu fiz uma apresentação junto com ele, conversei com os alunos, passamos sobre a importância da cidadania digital, e depois nós pedimos para os alunos responder os quizzes que ele postou para mim. Aí os alunos respondiam as questões, eles mesmos interagiam entre eles, se estavam certo ou não, eles conseguiam ver quem estava acertando mais ou não lá no quizzes. E depois, por final, a gente pediu para eles montarem um quizzes, eles mesmos. Porque às vezes eles só fazem quizzes na escola e eles não montam, eles não têm muito interesse. Então, a gente pediu para eles mesmos montarem um quiz sobre o tema. E eles acharam super interessante, porque eles mesmos montaram e depois eles compartilharam um link entre eles para eles poderem responder um quiz do outro. E foi bem, bem interessante, porque até eu consegui aprender, porque eu também não sabia fazer quizzes, só sabia da plataforma, mas não sabia como montava. E é muito interessante a gente montar um quiz, ainda mais com um tema que a gente conseguiu identificar bastante sobre o respeito da cidadania, que os dados sempre têm que ficar sigilosos, eles não podem compartilhar as coisas na internet. Professor, foi isso. Certo. Então, eles têm que tomar cuidado com o compartilhamento, né? Sempre a professora fez muito bem deixar claro para eles, né? Porque os jovens, eles só querem saber de mexer na internet, mas muitas vezes eles deixam a senha salva, eles não se preocupam muito com as coisas que podem acontecer ou não, então a gente deu uma explicada para eles os cuidados que eles têm que tomar em relação a isso, não só estar ligado ali na internet,
e deixando as contas dele salva e sem pensar o que pode acontecer futuro. Sim, maravilha. Parabéns, professor. Obrigada. Mais algum cursista quer fazer a sua implementação? Eu chamei o professor Paulo, acho que ele não está na reunião, né? Deixa eu olhar aqui, não. O professor Paulo não está. Então, esses foram os complementos, né? Os compartilhamentos e os feedbacks. Aqui peço que vocês olhem para a planilha e deem o feedback e coloquem também o link, todos colocaram, tá perfeito. Os feedbacks ainda faltam alguns. Vou abrir a nossa atividade para ver aqui os relatos. Você vai disponibilizar os nomes lá na tabela para a gente comentar, porque a gente nem lembra mais agora, há tanto tempo. Lá na tabela? Naquela tabela que a gente tem que fazer o feedback. Sim, eu compartilhei o link com vocês. É isso que a professora está precisando, de novo, o link da tabela? O link está lá, mas como não tem o nome na ordem lá, como é que a gente vai saber qual que é o apresentador? O apresentador desta aula, a última a apresentar foi a professora Ana Paula. Depois da professora Ana Paula, não temos mais apresentações para hoje, na tabela, na planilha, né? Professor, mas ali onde que a gente tem que dar o feedback, Sim. não tem o nome das professoras, só está nós três que apresentamos na aula passada, e eu não achei o nome das pessoas lá. Ali na coluna E, cursista que fará o feedback? Isso. Ali a professora, se a professora quiser fazer o feedback, não sei se eu entendi a sua pergunta. A professora quer fazer o feedback, a professora vai colocar o seu nome lá. Não, isso eu sei, mas lá na coluna 1, não teria que estar o nome da pessoa que apresentou? Como é que a gente vai saber quem que era? A gente não marcou? Na coluna C? Na C. O nome do cursista, cada cursista colocou o seu, e alguns eu também coloquei. Na coluna C, o cursista que vai apresentar... A professora já fez a sua apresentação? Já fiz o feedback, tá tudo certo, mas agora, que tem umas sem nada aqui, tá, agora me achei. Isso, a professora rola, né? Que tinha ali os de azul ali, que não tinha o quarto, quinto, sexto, sétimo, eu tava fazendo... Isso. Daí a reunião 10 começa lá no nono cursista que iria apresentar, que está na cor rosa. Tá, entendi agora. Isso, esses que foram os professores que fizeram o compartilhamento hoje.
Professor, o senhor pode mandar o link, por gentileza? Eu não estou conseguindo aqui, está dizendo que o chat está desativado, eu não estou conseguindo acessar aqui o meu. Colocar o link no chat novamente ou no grupo? Onde a professora prefere? No chat aqui? Coloquei o link no chat da planilha novamente. Então, eu vi as atividades, os professores, os cursistas colocaram lá o seu relato. Vamos dar continuidade. Check-out da avaliação da jornada. Como eu tinha falado no início, parabéns por complementar a jornada 3. Foram muitas construções, desafios superados e blocos de conhecimento que colocamos juntos, né? Agora é hora de organizar o inventário. Revise os aprendizados que mineramos, reflita sobre os blocos que mais fortaleceram sua prática, deixe registrado seu feedback, ou check-out, para continuarmos aprimorando nossas construções coletivas. Então, vou colocar o link agora deste check-out. Então, aí está no chat o link do formulário. Você tem tarefa ainda para fazer?
Então, para concluir, nossa aventura pela jornada 3 chega ao fim. Mas os blocos que colocamos juntos continuam firmes e prontos para sustentar as próximas construções. Sua participação efetiva foi essencial para o sucesso da nossa vila. Com sua criatividade e cooperação, você ajudou a construir um mundo de conhecimentos cheio de conexões e pontes que ampliam os horizontes da educação. Cada ideia compartilhada foi um bloco colocado no mapa do GCraft. Obrigado por explorar essa jornada com a gente. Reforçando novamente os saberes digitais, com o tutorial e pelo QR Code também, participe acessando pelo link ou pelo QR Code. Está acontecendo na escola, do dia 24 a 19 do 12, 24 de novembro, né, 24 do 12, o Se Liga, é tempo de aprender mais. Nossa aventura pela jornada 3 chega ao fim, mas os blocos que construímos juntos continuam firmes e prontos para sustentar as próximas construções. Aí, repetindo, aqui, entre aspas, agora, a fala anterior. 10ª missão do GCraft concluída com sucesso. Vamos registrar com um print. Então, agradecendo a todos os cursistas pela participação e aqueles que ficaram pelo caminho, se assistirem também a essa gravação, que ano que vem se inscrevam novamente, né? Essa questão de a troca de professores, como eu falei, a gente, quando assume um compromisso, né, a gente sempre tenta levar até o fim, mas os professores que tiveram problemas particulares não conseguiram, mas também tiveram aí a sua colaboração nessa jornada 3. Então, fica as minhas desculpas e da tutoria e da sede também, com certeza, com essas mudanças que acontecem, né? Nós sabemos, estamos nas escolas aí, nós sabemos que há mudanças de professores, ou por problemas de saúde, ou outros problemas particulares acontecem. Chegamos ao fim, então. Vamos fazer um print. No 3, vamos lá. 1, 2, 3. Pronto, isso aí. Maravilha. Obrigado a todos, então. Vamos finalizar a gravação e depois de eu finalizar a gravação, se vocês precisarem de alguma informação, alguma ajuda, ou para nós finalizar, podem continuar na sala que eu vou estar também.